Olá a todos. Então, essa é a aula sobre desreguladores endócrinos, que eu estou dando aqui para a Unilago, Universidade dos Grandes Lagos. E é uma aula que pode interessar não só para médicos, mas também para profissionais de saúde, leigos, que não sabem o que que é isso, né? E são substâncias do meio ambiente que, na verdade, vão interferir na nossa saúde, no nosso sistema endócrino. Então, é uma aula que é bastante útil, de uma forma geral, para todas as pessoas interessadas em meio ambiente. Como é que começou esse conceito de desregulador endócrino? Começou, na verdade, com os pesticidas. Então, foi a partir do desenvolvimento do DDT que proporcionou até um prêmio Nobel. Quem sintetizou o DDT foi o Paul Miller. Ele ganhou um prêmio Nobel em 48 por isso, porque na época foi uma grande revolução, permitiu que as safras agrícolas fossem mais abundantes, isso resolveu muitos problemas de escassez de comida, enfim. Então, anos depois disso, uma bióloga chamada Raquel Carson, lá para o final dos anos 50, ela estava passando férias na Flórida e ela observou uma coisa interessante. Ela observou que os ovos das aves, eles eram estranhos, eles tinham umas pintas escuras na casca, e o interior estava deformado, quer dizer, não eram ovos viáveis. Então, isso implicava num problema reprodutivo das aves, né? E aí, o DDT, então, é que provavelmente estava sendo responsável por isso, porque ele acumulando no solo, ele se acumulava nos insetos, as aves ingeriam os insetos, alteravam os ovos, causavam problemas reprodutivos. Os humanos que comiam as aves também poderiam ter problemas, enfim. Ela pesquisou muitos anos, acabou publicando esse livro, Silent Spring, que é um livro muito interessante, Primavera Silenciosa, porque fala que os pássaros pararam de cantar, não estavam se reproduzindo, então tinha menos pássaros na ocasião. E aí esse livro ele alerta então sobre os riscos do DDT no meio ambiente, principalmente nas aves, em toda a cadeia alimentar. Então, inicialmente esse foco no DDT foi muito pesquisado, e nos anos 70 esses efeitos foram confirmados. Se observou também que ele estava persistente no solo, na água, estava tudo contaminado. Depois de anos de aplicação, ele continuava lá. Então, ele era um poluidor persistente. E, a partir daí dos anos 70, vários governos começaram a proibir o DDT. Os Estados Unidos proibiu em 72, países europeus mais ou menos nessa época. E aí esses produtos, esses pesticidas, eles foram para os países em desenvolvimento, que mais tarde passaram a proibir também, e hoje em dia ele é banido no mundo inteiro. Outros agrotóxicos passaram a ser produzidos, eles também têm seus efeitos adversos, mas são menos persistentes do que o DDT. Então, nessa questão, paralelo a esses achados sobre o DDT, outros achados foram sendo evidenciados. Por exemplo, em 46, na Austrália, se observou que ovelhas que pastavam num determinado campo, que era rico em trevo vermelho, que é uma planta, um tipo de isoflavona, essas ovelhas ficaram inférteis. Então, algo existia naquela planta que estava ocasionando esse problema nas ovelhas. Mais adiante, aconteceram problemas com um medicamento, o dietilsbestrol, que foi, na verdade, lançado em 1938, era um remédio contra enjoo para gestante, né, para prevenção de abortamento, prevenção de enjoo, etc. E até aí tudo bem, mas por volta dos anos 70, as filhas dessas gestantes que tomaram esse medicamento na gravidez
adolescentes, quando adolescentes, elas tiveram uma incidência muito maior de câncer de vagina, que é um câncer raro, do que o esperado. E mais adiante elas tiveram casos bem mais frequentes do que a população de câncer de mama. Então, se pesquisou e se descobriu que isso devia ser efeito desse medicamento. Esse medicamento, então, foi descontinuado. As evidências em relação aos efeitos desses químicos foram aumentando e se juntando a algumas evidências de efeitos em animais. Então, por exemplo, houve um derramamento de um subproduto do DDT, um derivado do DDT chamado DDE, também do diclofol, num determinado lago na Flórida. E se observou que os crocodilos desse lago, os machos, eles tiveram um desenvolvimento de micropênis, os níveis de testosterona deles eram muito baixos, parecido com os das mulheres, e as crocodilas, as mulheres, quero dizer, as crocodilas fêmeas, né? Não as mulheres humanas. E as crocodilas fêmeas tiveram estrogênios, níveis de estrogênio muito mais altos do que o geral, 2 vezes o normal das crocodilas fêmeas. E também foram inférteis. Outras evidências que aconteceram foram com moluscos, que em contato com substâncias que eram usadas como anti-incrustante em casco de navio, né? Como TBT, TBTO, enfim, TPTH, esses moluscos, eles mudaram também o seu sexo. Eles, por exemplo, tiveram uma genitália ambígua, que a gente chama. As fêmeas tiveram uma genitália feminina e os efeitos dele, então, foram mais do tipo anti-androgênico, antiestrogênicos e androgênicos, né, no caso, foram virilizantes. E também em peixes, em salmão, em rios americanos, se observou reversão de sexo. Num outro rio inglês, 100% dos peixes machos foram feminizados, então vários efeitos a nível do sistema reprodutor. Nesse meio tempo, começou a se observar que várias doenças, né, ligadas a hormônios começaram a aumentar. Então, a partir de 1960, vocês veem aqui a incidência de câncer de próstata aumentando bastante em homens brancos, criptorquidia, que é um testículo escondido, vamos dizer assim, que não desce para a bolsa escrotal, aumentando também, câncer de mama aumentando, enquanto isso a densidade, o número de espermatozoides caindo. E realmente, se a gente observar desde 1920 até o ano 2000, como caiu a contagem de espermatozoides média, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Como caiu o percentual de espermatozoides normais médio, né, de uma forma geral. Como aumentou a incidência de hipospádia, que é a localização do meato urinário abaixo do que seria esperado no pênis. E como aumentou a incidência de câncer de testículo nesse período. Então, isso tudo pode fazer parte de uma síndrome chamada de síndrome de digenesia testicular. A síndrome de digenesia testicular, ela é caracterizada por várias alterações da embriogênese do sistema reprodutor masculino. Então, a hipospádia, que é a localização do meato urinário abaixo do que seria esperado aqui na ponta do pênis. Além disso, a criptorquidia, que seria a ausência da descida do testículo para o local dele habitual, que é a bolsa escrotal. Isso tudo estaria associado a uma exposição no início da gravidez a alguma substância química hormonal que estivesse atrapalhando esse desenvolvimento normal do sistema reprodutor masculino. Também o câncer de testículo, que pode ser localizado ou metastático. E hoje em dia, o que nós usamos até para avaliar grau de exposição a substâncias hormonais durante a gravidez é uma medida anogenital, que é da base do pênis até o ânus, que costuma analisar
qual seria a chance, ela está bem relacionada à chance de exposição a desreguladores endócrinos durante a embriogênese. Então, afinal, o que são os desreguladores endócrinos? A definição é que seriam substâncias exógenas, quer dizer, não são do nosso corpo, são extra do nosso corpo, que causam efeitos adversos à saúde no próprio organismo ou na sua prole, e isso relacionado à função endócrina de uma forma geral, né? Nós podemos, então, classificá-los em naturais, são os que estão presentes na natureza, como, por exemplo, os fitoestrógenos, as plantas, como eu falei, o trevo vermelho, as isoflavonas, etc. E os sintéticos, que podem ser medicamentos, fármacos ou químicos ambientais. E aí nós temos vários tipos, como os pesticidas, que é um grande grupo, os plásticos, que também são um grande grupo, que estão presentes, onipresentes, né? Tudo hoje em dia é de plástico, então a gente vai ver que esses plásticos não são inertes, eles podem, eventualmente, dependendo do tipo, causar problemas à nossa saúde. E o subtipo de fluidos dielétricos, transformadores, isolantes, etc. E quais seriam as evidências de que realmente essas substâncias podem causar alguma desregulação endócrina no organismo? Começou pela parte de reprodução, né? Como eu mostrei para vocês. Então, existe paulatinamente uma redução na fertilidade masculina, existe na mulher também aumento de perdas, aumento de abortos, né? Perdas gestacionais, as anomalias do trato genital masculino, como a síndrome da disgenesia testicular, mas também em adolescentes, crianças, puberdade precoce, aumento de casos de endometriose, de síndrome de ovário policístico, tudo isso pode estar relacionado a esses efeitos dessas substâncias. Também nós observamos um aumento da incidência de tipos de câncer ligados a hormônios, que são basicamente de mama, do endométrio, né, que é do corpo do útero, dos testículos, da próstata e, além disso, do câncer da tireoide também. Além dessa parte hormonal propriamente dita, esses químicos, eles também estão associados a alterações imunológicas, com aumento de alergias, de autoimunidade, de hipersensibilidade, efeitos neurotóxicos no sistema nervoso central, então aumento de autismo, alterações de comportamento, alterações do desenvolvimento do sistema nervoso central. E mais recentemente tem se descrito questões metabólicas que podem estar associadas a esses desreguladores. Então, o funcionamento da tireoide, o aumento do número de casos de obesidade, não seria só por hábitos de vida, mas também esses químicos poderiam estar favorecendo. Síndrome metabólica, diabetes mellitus também, todas essas questões. Então, aqui nós temos um modelo de como que esses químicos podem favorecer a obesidade. Eles seriam os que têm uma ação obesogênica. Então, eles podem ativar inadequadamente o PPAR-gama e aí leva a um aumento da diferenciação de adipócitos, aumento de possibilidade de estocar gordura, aumento da resistência à insulina e supressão da lipólise, que é da queima de gordura. Então, favorecendo estoques cada vez maiores de gordura no corpo. Alguns químicos mostraram ter essas características. O DDT, né? O bisfenol A, que nós vamos falar já, os fitalatos, o TBT, que é aquele do casco dos navios, a trifeniltina, é difícil falar esses nomes, né? Mas a gente vai lá. Então, são produtos usados na agricultura, na indústria, que eles podem ter esse efeito de ligante de alta afinidade pelo PPAR-gama e aí favorecer a obesidade. Esse TBT, do casco do navio, além dele ser obesogênico, ele também tem algum efeito na questão do cortisol, que é uma outra situação.
Na tireoide, nós falamos que eles podem afetar o funcionamento da tireoide, bem como aumentar o risco de câncer de tireoide. Existem vários, aqui tem em vermelho, vários químicos que podem agir em diferentes etapas do processo de síntese dos hormônios tiroidianos, desde a captação do iodo, até a bomba de sódio, até a ação das enzimas, ligação à tiroglobulina, enfim, e até o catabolismo. Então, várias etapas podem ter essa interferência dessas substâncias. Então, esses desreguladores têm várias formas de agir. Eles podem atrapalhar a ligação do hormônio no receptor, eles podem competir com o hormônio, antagonizar a ação do hormônio, ou eles podem agir na síntese, no transporte, no metabolismo desse hormônio. E também existe ação, evidentemente, na gestante, que é o programming, que a gente chama, né? Então, como a gente vê, além dessa forma de ação, a via de exposição também pode ser diferente, pode ser pela pele, como um creme que tem esse produto, pode ser inalado, pode ser ingerido por via oral, e no caso de uma grávida, pode ser transferido da grávida para o bebê pelo líquido amniótico ou, no caso depois do parto, pelo leite materno. E realmente na gravidez é muito complicado porque o embrião ele é muito propício, assim, olha, tá vendo aqui são as etapas da vida, aqui é a embriogênese, aqui já a infância, a adolescência, são as janelas de mais fragilidade de exposição a esses químicos, são justamente na embriogênese, para todas as glândulas, seja no menino ou seja na menina também, né? E na gravidez, você tem um efeito também que pode ser chamado de transgeracional. A mãe ingere uma substância química que altera os seus hormônios, altera seu próprio corpo da gestante. Vai alterar o feto e pode alterar o ovário desse feto feminino, né? Essa menina, quando nasce, ela vai ter as alterações no corpo já causadas pelo disruptor, e o ovário dela, por sua vez, também está alterado e vai afetar a sua própria linhagem de filhos. Então, vai passando de geração a geração essas alterações, é o que a gente chama de efeito transgeracional desses disruptores. Bem, em 2001, foi feita uma grande reunião em 2001, então, que aconteceu, de vários países, chamada de Convenção de Estocolmo, em que se definiram algumas substâncias dessas que seriam chamadas de persistentes, aquelas que permanecem durante muito tempo no meio ambiente, não é? Então, são os POPs, poluidores orgânicos persistentes. E se combinou que os países baniriam essas substâncias, porque elas ficariam eternamente causando esses efeitos. Aí, dentre elas, nós temos o DDT, né? Alguns outros pesticidas e algumas substâncias ligadas à indústria que a gente vai ver logo adiante. Mas a grande maioria da Convenção de Estocolmo era de pesticidas. Vocês veem aqui vários efeitos conhecidos dessas substâncias, como câncer de mama, que se admitia já em 2001 que isso realmente era devido a essas substâncias, alterações no fígado, não é? Alterações de adrenocorticais em animais, enfim, alterações de desenvolvimento. E aí se combinou que essas substâncias então seriam banidas e a maioria realmente foi. Então, dentro do grupo dos agrotóxicos, é importante lembrar que o Brasil ainda é o maior consumidor e produtor de agrotóxicos, né? Na verdade, desde 2008. Então, a gente tem um grande grupo que são os organoclorados, do qual faz parte do DDT. Esses mais antigos, eles foram banidos desde 70, como eu já falei, mas eles ainda persistem no meio ambiente, ainda estão contaminando o solo, né? Então, tem o DDT e tem outros mais novos que não são persistentes, mas são do mesmo grupo de organoclorados, então esses ainda não foram banidos, né? Tem um grupo novo de organofosforados, que também tem seus efeitos, e os outros grupos são os do carbamato, os piretróides e nenicotinoides.
E tem vários efeitos hormonais que foram descritos com essas substâncias, muitos. Então, o DDT, o DDE, ele é conhecido por ter uma atividade estrogênica e antiandrogênica. Então, além desse risco maior de câncer de mama, alterações reprodutivas, encurtamento da fase lútea, menor ovulação. Outros que atualmente substituem o DDT também têm uma atividade de afinidade com o receptor estrogênico, então isso se observou em animais, em ratas, que acelerou a puberdade, diminuiu a fertilidade, e tudo isso aí é evidência em animais ainda dessas substâncias mais novas, mas também tem efeitos estrogênicos. Então, aqui é um pouco da minha experiência com a pesquisa junto lá com o pessoal da saúde ambiental, né, saúde do meio ambiente, lá da Fiocruz. Então, eles fizeram trabalhos numa região ali em Duque de Caxias, aqui estado do Rio de Janeiro, chamado Cidade dos Meninos, onde havia um orfanato, depois se construiu uma fábrica de pesticidas, né? Principalmente HCH, mas também organoclorados e tal. Por volta dos anos 50 se construiu essa fábrica. Nos anos 65 ela foi desativada, mas os produtos ficaram lá, né? Deixaram tonéis de papelão com os produtos, e aí esses produtos vazaram, infiltraram o solo, infiltraram os rios, e pior, a população foi lá, achou aquele produto interessante, o tal do pó da broca, resolveu levar isso para casa para matar piolho, matar inseto, era vendido na feira, enfim. Então, a Fiocruz fez um estudo para analisar os efeitos, né, dessa exposição nessa população, e eu participei desse estudo junto com a equipe lá da Fiocruz. Então, a gente observou níveis de testosterona dos homens menores níveis de LH e FSH nas mulheres, hiperprolactinemia, tudo, então, efeito hormonal decorrente dessa exposição. Um outro estudo que nós fizemos juntos já foi no Rio Grande do Sul, foi sobre ocupação com pesticidas na lavoura, né? Então, exposição ocupacional dos agricultores, jovens agricultores comparados à população urbana, né? Na mesma cidade, que foi Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, pegamos jovens, e alguns da área rural, alguns da área urbana. Claro que os da área rural muito mais expostos a pesticidas do que os da área urbana. Então, fizemos questionários, fizemos dosagens hormonais, etc. Nós vimos que o pessoal da área rural tinha valores de espermograma alterados, medidas genitais diferentes, né? E também níveis hormonais diferentes. Então, a piora do espermograma desses rapazes, e com alteração também evidente a nível de hipófise, de prolactina, supressão do LH. Então, ação tanto a nível testicular quanto hipofisária dessas substâncias. Nós vamos falar um pouquinho, então, das isoflavonas. As isoflavonas, como vocês podem ver, elas se ligam ao receptor do estrogênio, elas são semelhantes ao 17-beta-estradiol, então elas se ligam também ao receptor estrogênico. Então, a gente pode dizer que teria um efeito estrogênico. Porque se a gente comparar o efeito delas com o estradiol, um efeito muito pequeno. Se nós considerarmos que o estradiol tem uma potência de 100, olha os valores de potência que elas têm quando ativam o receptor estrogênico. E, além disso, elas têm uma constante de dissociação, quer dizer, elas se ligam muito fracamente ao receptor estrogênico. A constante delas se desligarem desse receptor é de 100 a 100 mil vezes maior do que a do estradiol. Então, vamos dizer que tem um efeito estrogênico fraco, mas tem, não é? E a quantidade de isoflavona, ela é maior, principalmente quando a gente fala do grão, né? No caso da soja, do grão da soja. Os outros produtos, como leite de soja, mesmo queijo de soja, eles têm uma quantidade menor de isoflavona. Ela está mais concentrada no próprio grão, né? Mas, enfim,
tem um efeito fraco, precisaria comer o próprio grão dela para ter uma quantidade grande de isoflavona. Então, para ter esse efeito estrogênico, depende dessas variáveis, mas também depende da fase da vida, não é? Então, se ela compete com o estradiol pelo receptor, a época em que você tem mais estradiol, que é nos anos reprodutivos, ela tem pouco efeito. Mas se você dá para uma criança, por exemplo, que não tem estrogênio, ou para uma mulher na pós-menopausa que não está fazendo reposição hormonal, aí o efeito fica mais importante. Então, essa questão de efeito depende da concentração do ligande natural, no caso aí é o estradiol, de uma suscetibilidade individual de receptores, de órgãos específicos, da fase da vida e de condições também associadas, certo? Além de se ligar ao receptor estrogênico, a isoflavona também tem um efeito na tireoide. Ela inibe a peroxidase, que é uma enzima muito importante para a síntese dos hormônios tiroidianos, né? Então, mesma coisa, num adulto saudável, que tem uma tireoide normal, o efeito na função tiroidiana é muito pequeno. Mas se você já pega uma pessoa que tem já alguma tendência, ou um organismo muito pequeno, como, por exemplo, um recém-nascido, não é? Que usa, por exemplo, fórmulas de leite à base de soja, esses efeitos podem ser mais importantes. Então, há estudos mostrando que há uma maior incidência de aumento da tireoide, né, de bócio, e hipotireoidismo nesses lactentes, principalmente quando eles têm deficiência de iodo, em regiões com deficiência de iodo. E principalmente também uma maior incidência de doenças autoimunes como Hashimoto e Graves, que são doenças da tireoide, na adolescência dessas crianças. Por isso, algumas sociedades médicas, elas alertam para só usar leite de soja realmente quando você tem intolerância à lactose comprovada nessas crianças, certo? Bem, nós vamos então agora sair um pouco das substâncias naturais e falar dos plásticos. E o mais conhecido deles, desses desreguladores hormonais endócrinos plásticos, é o bisfenol A. O bisfenol A que está presente nas mamadeiras, ou estava, né, presente, agora não mais, porque foi proibido em mamadeira. Mas ele, caracteristicamente, é um plástico rígido. Ele é usado assim como uma resina que reveste internamente as latas, ou ele é usado na formação de plásticos mais duros, no papel térmico e antigamente nas marmadeiras também. Também é usado como selante dentário, em alguns procedimentos que o dentista faz de polimerização, se usa bisfenol A, em grande quantidade, inclusive. Bom, os níveis de bisfenol A, foram feitos, inclusive, estudos mostrando que são muito altos em toda a população americana, ele está onipresente. E, em função de seus efeitos estrogênicos comprovados, em alguns países ele foi banido. Então, desde 2008, ele é proibido no Canadá, plásticos feitos com bisfenol A. O FDA não proibiu, mas ele fez alertas, né, para reduzir a exposição. Aqui no Brasil é proibido em mamadeiras desde 2012. Na França ele é proibido em todas as embalagens. Então, como eu estava falando, na França, o bisfenol ele é proibido em todas as embalagens a partir de 2014 e ele funciona como um estrogênio exógeno, né? A gente chama um xenoestrogênio. E, além disso, também se liga no receptor da tireoide. Também interfere na liberação da insulina pelo pâncreas e propicia, então, a questão daquele efeito obesogênico que nós falamos, e também aumenta a secreção de prolactina, ou seja, em que ele age em vários sistemas hormonais, né? Então, ele é um ele é um desregulador bastante importante. E as pessoas já estão bem alertas em relação a ele, né? Já se vendem produtos assim, livres de bisfenol nos Estados Unidos, já existe uma consciência a esse respeito. O que não acontece com os outros plásticos ainda. Então, um exemplo disso é o ftalato, que começou a ser mais estudado
Agora, então, o fitalato é um plástico já mais fino, mais flexível. Ele é usado para fazer o plástico filme, filme de PVC, que a gente usa bastante. Também é usado em embalagens hospitalares, né? Utensílio médico, brinquedos em que você usa plásticos mais molinhos, né? Mordedores, embalagem. É um plástico diferente, usado para o vinil, para o PVC, cortina de banho, de banheiro, né? Bem, fitalato tem evidências do fitalato também. No Canadá, já foi recomendado para os profissionais de saúde para não usar esse fitalato, essas embalagens, na mulher grávida, em adolescentes pré-púberes, né? Pacientes de hemodiálise, porque foram evidenciados alguns efeitos nos rins, no fígado, no pulmão, alterações reprodutivas, alterações do desenvolvimento sexual. Então, ele também tem um efeito estrogênico. Parece que está relacionado também à infertilidade masculina, aquela síndrome de disgenesia testicular e a obesidade. Bem, então agora, além dos plásticos, nós temos os desreguladores ou os químicos, que são transmitidos não pelas embalagens, mas pelo ar, pela inalação. Temos algumas categorias deles. Então, temos os P10, que geralmente revestem os móveis, os produtos da casa. O perclorato, que é um propelente, que é usado em algumas airbag, por exemplo, algumas outras aplicações. E as dioxinas, que são presentes na incineração de produtos. Então, esses PB10, eles foram um grande avanço, porque eles propiciaram que, se você usasse essas substâncias como revestimento de colchão, de sofá, de papel de parede, de carpete, e aquilo ali pegasse fogo, então vocês veem o que acontece quando o produto colchão, no caso, não tem revestimento de PPDE e quando ele tem. Então, o fogo não se alastra tanto. Ele é um retardante de chama, vamos dizer assim. Então, está sendo usado desde 1960, mas hoje em dia já, por causa da evidenciação desses efeitos deles, eles estão sendo banidos também, né? E realmente eles estão muito presentes nos utensílios, nos móveis, nos colchões, nos tapetes, e você absorve por inalação, né? E o que eles fazem? Eles agem na tireoide. Estão associados a tumores e alterações também do desenvolvimento psicomotor, mas basicamente eles são análogos dos hormônios da tireoide, do T3 e do T4. Então, eles podem fazer com que haja alteração de funcionamento, aumentando e diminuindo o funcionamento da tireoide, e também relacionado a tumores da tireoide. O perclorato, que é um outro químico também absorvido por inalação, ele já é um químico usado como propelente, foguetes, em airbag, em fogos de artifício, né? Ele é bem estável no meio ambiente e pode do ar partir para a água, para a irrigação, para os alimentos. E também foi observado que ele está muito presente na população americana. Então, os níveis de perclorato caracteristicamente tem uma relação com tireoide. Então, esses níveis de perclorato foram associados à função tiroidiana na população das mulheres, e principalmente nas que usavam pouco iodo, tinham baixa ingesta de iodo e eram tabagistas também. Ele passa para o leite materno, então existe uma preocupação com o desenvolvimento das crianças nessa situação, né? E, além disso, nós temos o terceiro transmitido pelo ar, que é a dioxina. Isso aqui é uma foto de um candidato a presidente da Ucrânia, muito tempo atrás, 2004. Então, essa era a foto dele antes e foto um tempo depois, totalmente deformado. Na ocasião, se divulgou ou se suspeitou que ele tinha sido envenenado por dioxina para perder a eleição. E acho que ele perdeu mesmo, né?
enfim, não ficou esclarecido exatamente, mas houve essa suspeita. Então, a dioxina já é uma coisa assim bem complicada, né? Porque ela surgiu na Segunda Guerra como uma arma química, depois ela foi usada na Guerra do Vietnã, era o tal do agente laranja, alguns já escutaram falar, não é? E com a paz, deixou de ser, graças a Deus, usada nesse sentido, mas ela foi para a indústria química e a principal utilidade dela é fazer o branqueamento do papel com cloro. Quando é feito isso, existem algumas substâncias que são voláteis que vão para o ar, e aí a dioxina pode contaminar o meio ambiente. Além disso, as fontes, então, da dioxina são a incineração de lixo e, como eu falei, a produção do papel, né? Como elas evaporam, elas são, assim, distribuídas no ar tranquilamente. Então, por exemplo, houve uma época atrás, houve alguns episódios de contaminação de leite de vaca, né, por dioxina, possivelmente através de exposição a esses animais ao ar, né, depois de uma incineração de produtos ali próximo de branqueamento de papel. Com dioxina também há relatos de efeitos teratogênicos, né, alterações oculares, efeitos imunológicos, hipotiroidismo, então também é uma substância bastante perigosa, vamos dizer assim, quando, principalmente, numa concentração maior, né? Bem, um outro agente químico também bastante investigado é o triclosan, que é um antimicrobiano. Ele está em vários produtos de higiene, né? Ele, na verdade, ele não é um químico diretamente desregulador, mas ele promove dioxinas, ele forma dioxinas quando ele é fabricado ou quando ele é destruído. E aí a dioxina vai ter todo aquele efeito, né? Então ele está sendo revisto na população americana, principalmente. Bom, aí nós temos alguns produtos dielétricos, né? Produtos usados em transformadores, em capacitadores, não é? Que seriam as bifenilas policloradas. Então, o que acontece? Já foi proibido o uso dessas substâncias, mas ainda há transformadores antigos que têm essas substâncias, então continuam poluindo. É usado em fluidos térmicos, solventes, plastificantes. Você, quando esquenta, você desencadeia maior toxicidade, além de ter a toxicidade a frio dessas substâncias. O que elas acarretam? Hipotiroidismo, alterações do sistema imunológico, aumento de infecções, está ligado à endometriose, né? Alterações de peso em crianças, né? QI inferior, efeitos neurotóxicos. Então, como vocês viram, se a gente parar para pensar, a gente acaba ficando um pouco apavorado, né? Com tantos efeitos. E a gente está cercado de produtos que podem promover esses efeitos. Agora, o importante é o seguinte, não há uma intoxicação, né? Me perguntaram isso hoje na aula, os alunos perguntaram, como é que eu vou saber que eu estou intoxicado com isso? Intoxicação acontece quando há um desastre ambiental, quando há, por exemplo, um derramamento de um produto químico desse numa fábrica, e as pessoas se contaminam, então tem uma exposição muito alta num período curto de tempo, aí você pode ter um efeito mais evidenciado, como esses aqui. Nós estamos falando de pequenas exposições cumulativas ao longo do tempo. Então, são pequenos efeitos que vão acontecendo e, dependendo da suscetibilidade individual, as pessoas podem desenvolver o problema ou não. Por isso que é tão difícil de você banir um produto. Ele tem que ter muita evidência de que realmente ele cause problemas para ser banido definitivamente. Nós temos evidências populacionais, mas individualmente, para a gente dizer, eu tive problema de tireoide porque foi aquela substância que eu usei, não dá para dizer, é uma soma de fatores. A pessoa tem que ter suscetibilidade genética e a questão da exposição também, a obesidade da mesma forma. Mas sabendo de todos esses efeitos que essas substâncias têm, né, somando isso tudo,
nós podemos tomar algumas atitudes. Essas atitudes passam por nós mesmos, por nossa atitude de consumo, educação, que é o que a gente está fazendo aqui, e a regulação das autoridades, né, nos países, nos diferentes países. Então, em nível individual, a gente pode evitar usar pesticida, né? A gente já viu que é realmente bastante forte o efeito. Procurar sempre que possível usar produtos mais naturais para essas pestes domésticas, né? Os alimentos, evitar alimentos com agrotóxicos, procurar os orgânicos, né? Ah, ter uma horta, eventualmente, que você não tenha nem a possibilidade da água que você está usando, está sendo usada para regar esses orgânicos que têm algum problema, né? Então, controlar melhor essa exposição a pesticidas. Se não tiver jeito, quando você compra um produto que não é orgânico, que foi, enfim, cultivado normalmente, o que se pode fazer é esfregar muito bem a casca dessa fruta, no caso, com uma escovinha, porque a maior parte do agrotóxico fica na casca, né? Então, esfregar muito bem, lavar, né? E, enfim, a gente vai vivendo como dá. A água que a gente usa para lavar também é algo que merece consideração. E mesmo a água tratada que nós usamos, é uma água que muitas substâncias, muitos medicamentos estão presentes nessa água, né? Hormônios, etc. Então, tentar usar uma água mais pura possível, não é? Além disso, em relação às embalagens, né? Quando comprar alimentos, evitar enlatado, que a gente viu que tem o bisfenol A dentro da lata, o Tetra Pak da mesma forma, o plástico filme, sempre que possível, evitar comprar alimentos embalados em plástico filme ou não usar plástico filme na sua casa, porque tem o fitalato, né? Refrigerantes, sucos, hoje em dia tudo é plástico. Aqui no Brasil, que você for na Europa, você vai ver que as embalagens é vidro, você não encontra embalagem de plástico de refrigerante ou de leite e tal, você encontra vidro. Os europeus, eles já têm essa consciência de que o plástico é ruim, principalmente o plástico aquecido ou congelado, né? Então, isso por enquanto vem para cá, o plástico. A gente já está começando a ter algumas embalagens de vidro e é melhor para a nossa saúde a gente usar coisas com vidro, embalagens de vidro, né? Que não tem essas substâncias químicas. Quando nós esquentamos plástico no micro-ondas, mesmo aquele que é adequado para micro-ondas, ele pode liberar substâncias químicas, né? Quanto mais tempo ele fica lá exposto à temperatura, maior a transferência de químicos desse plástico para o alimento que você vai ingerir depois. E da mesma forma no congelador. Então, cuidado também com aquelas formas de gelo que são à base de plástico. Preferir de metal, né, de alumínio, não é? Para crianças, maior cuidado com brinquedos, mordedores de plástico, né? Que realmente é o que mais tem hoje em dia, mas pelo menos tentar ver se eles não têm os plásticos mais perigosos, não é? E aí, dentro dessa questão de plásticos mais perigosos, não sei se vocês sabem, mas existe uma classificação dos plásticos. Se vocês tiverem qualquer produto de plástico, vocês virem embaixo dele, vocês vão ver esse símbolo triangular aqui, com um número, que vai de 1 a 7. Então, dependendo do número, isso quer dizer o tipo de plástico de que aquele produto é feito. Então, por exemplo, número 1 é PET, número 3 é PVC, e assim vai. Então, teoricamente, os que não têm nenhuma evidência ainda consistente de provocar problemas hormonais são os plásticos 1, 2, 4 e 5. E os que têm já evidências são o 3, o 6 e o 7. Principalmente 3 e 7. 3 é o PVC e o 7 pode estar associado ao bisfenol. O 6 é o poliestireno, que é o que faz aquelas embalagenzinhas de café. Então, isso de copo descartável, pequenininho ou grande, lembrar daquela
daquilo que eu acabei de falar do alimento quente, né. O alimento quente, ele potencializa essa transferência do químico do plástico para o alimento, aí você vai estar ingerindo uma quantidade até maior. Então, é é isso que eu tinha para falar com vocês, não é para ninguém ficar neurotizado, preocupado, porque não tem outro jeito, a gente vive nesse mundo mesmo, a gente pode tomar pequenos cuidados, a gente pode fazer opções de consumo, mas não é para ficar neurótico com isso, nem, deixar de usar as coisas boas da vida sempre que possível, mas nós podemos fazer opções. E nós, como consumidores, vamos direcionar, então, os produtores a usarem mais vidro, a usar mais inox, que é uma coisa legal de usar em panela, por exemplo, usar mais madeira. São produtos que existiam no início do século anterior, que não tinha esses químicos novos, não tinha esses efeitos hormonais. Então vamos tentar usar as coisas, mais tradicionais. E para vocês terem maiores informações de publicações, de estudos, de atualizações, eu deixo aqui então alguns endereços para vocês, da Organização Mundial de Saúde, né, um documento que ela fez em 2012, um statement sobre isso e a página dela, né, sobre os reguladores, tem N publicações aqui dentro. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, também tem um capítulo especial sobre disrupção endócrina. Sociedade Americana de Endocrinologia, né, que fez um statement sobre os disruptores endócrinos, e a Agência Europeia também, que se preocupa bastante. Na Europa, essa preocupação é bastante importante com os reguladores. Então, uma boa noite para vocês, um bom dia, não sei que horas que vocês vão estar escutando esse vídeo, mas a ideia é justamente alertar, né, mostrar que existe e mostrar que nós temos um poder na nossa mão, que é o poder de fazer escolhas saudáveis, nessa questão também da embalagem. Então, evitar plástico filme, evitar enlatados, evitar agrotóxicos, esse tipo de coisa que pode fazer mal para a nossa saúde ou para a nossa prole, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.